A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o direito de destituição do mandato do presidente da República por iniciativa popular. Esse seria um processo diferente de um impeachment. O projeto de revogação do mandato para presidente da República, também chamado pelo termo em inglês recall, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Constituição, na proposta que colocamos, coloca alguns limites. Primeiro, só pode haver para o presidente da República. Segundo, só pode haver no segundo e terceiro ano do mandato, nem no primeiro nem no último. Para que ocorra esse recall, é necessário que haja uma lista subscrita por pelo menos 10% dos eleitores que participaram da eleição que elegeu aquele presidente. Ainda mais, com essa lista feita, Câmara dos Deputados e Senado Federal tem de aprovar por maioria absoluta de seus membros, metade mais um, a possibilidade, aí sim, de haver o referendo, ou seja, esse recall ou revogação ser submetida a voto. O relator Antônio Anastasia explica uma das diferenças entre o projeto e o impeachment. O impeachment, já previsto na nossa legislação, na nossa Constituição, decorre quando o presidente, o governador, o prefeito ou outra autoridade comete um ato ilícito, irregular, o chamado crime de responsabilidade. Ele contraria a Constituição. Ele cometeu, portanto, algo a ser penalizado. Aqui não, aqui é uma questão puramente política e de apoiamento. Corresponde, claro, com as diferenças, à chamada moção de desconfiança no regime parlamentarista, o recall. Só existe no regime presidencialista e a moção de desconfiança no regime parlamentarista. Este consultor legislativo explica que o uso desse mecanismo político é raro no mundo. O uso desse instituto, desse mecanismo eleitoral de destituir o mandato de quem foi eleito, é mais usado nos sistemas eleitorais distritais, para revogar o mandato de parlamentares, como vereadores, e deputados. O autor do projeto queria vigência imediata para o recall. No entanto, o relator estabeleceu janeiro de 2019. Isso ainda é só a primeira discussão, professor, dentro da CCJ, tem que passar pelo plenário, depois tem que ir para a Câmara também, mas a ideia soa estranha para nós, porque seria como se fosse assim, né? Na verdade é isso, o descontentamento da população com o presidente da República seria já suficiente para que ele deixasse o cargo, talvez trazendo ainda mais instabilidade dentro do cenário em que, às vezes, a gente vê o presidente sempre com uma popularidade muito baixa, né? Nós temos, geralmente, um mandato muito curto, embora eu acredito que 4 anos dê para desenvolver um bom trabalho à frente de um poder executivo, não é? Até porque, geralmente, todas as candidaturas têm um tempo de amadurecimento, têm um tempo para pensar os seus projetos, o seu programa e depois ir executá-la, não é? A lei, ela caracteriza que a viabilidade ou a legalidade ou a aplicação deste mecanismo, deste recall, aconteceria sempre no segundo e no terceiro ano, nunca no primeiro e no quarto ano de mandato, não é? O que realmente pode gerar sempre uma estabilidade. E também alguns analistas até apontam a própria questão da forma com que o executivo, com que o presidente da República, ele pode vir a lidar com a questão da sua popularidade, não é? E, de repente, você ter aí um poder da mídia muito forte de influência, já que esta vai ajudar na formação, a construção, não é, da popularidade daquele que está no poder. E aí esse jogo se tornaria muito forte. E isso realmente pode trazer para o nosso conceito de república uma estabilidade muito grande. Algo não efetivo, onde não é simplesmente tirar um presidente da República. Não é? Até porque nós teremos, primeiro, uma eleição de ampla escala e, de repente, você pode aplicar um ano depois, à posse, este mecanismo onde, em 14 estados da federação, com um determinado percentual dos eleitores da última eleição, conseguem aí, não é, elementos para tirar e gerar sempre, e o Brasil sempre estar patinando desse processo de instabilidade política e administrativa. Até porque, você falou, né, os 4 anos
para alguns é um tempo curto, mas para outros é um tempo suficiente para fazer um trabalho. Agora, o problema que a gente percebe não só no Executivo Federal, mas talvez até no municipal, nos governos estaduais, é aquela falta de continuidade de programas que estão dando certo. Então, quando chega um novo poder, parece que o desejo é de recomeçar tudo e implementar coisas novas, inclusive deixando de fazer aquilo que já estava dando certo. É porque o grande problema, e que é um pouco da nossa cultura política, é nós não desenvolvermos políticas de Estado. Nós sempre desenvolvemos políticas de governo. E as políticas de governo, ela tem essa característica. Enquanto existe uma pessoa como líder, não é, do executivo, ele implementa a sua campanha. Ele implementa as ideias ou os projetos ou aquele grupo que dão sustentação a ele, não é? Permitem. E não, de certa forma, planejar o Estado para que a médio e longo prazo tenhamos efetivamente ações de atendimento à população. Claro.